Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Quero neste exato momento cumprimentar o povo de Deus com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala é o pastor Leandro da Assembleia de Deus, Ministério Cristo Manda, semeando a verdade. Para mim é um prazer, para mim é uma honra, para mim é uma alegria por intermédio desta gravação, por intermédio desta saudação. Eu quero deixar para a meditação de todos vocês que está assistindo esse vídeo neste exato momento. Eu sou o pastor Leandro, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Cristo Manda, semeando a verdade. E para mim é um prazer, é uma honra, é uma alegria estar neste exato momento trazendo algumas coisas do coração de Deus para os nossos corações. Você que nos ouve neste exato momento, a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 4, verso 14, que quem semeia, semeia a palavra de Deus. Queridos, esse texto nos relata e nos revela que um bom semeador, ele precisa ter a semente. Ele precisa ter a semente para que ele possa semear a semente e para que ela possa produzir, e Deus dará o conhecimento. Nós então podemos entender que um certo dia, o apóstolo Paulo disse no livro das cartas de aos Coríntios, ele disse uma dessas cartas revelando, dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Por intermédio desta linda saudação, eu quero aqui focalizar um tema, ou seja, eu quero frisar aqui um tema, eu quero abordar um tema, e eu quero pedir a tua extrema atenção neste exato momento. Eu quero que você observe este vídeo, esta gravação, você que está nos ouvindo, porque um objetivo eu tenho, irmãos: semear a palavra de Deus, bem dizer a palavra de Deus, coisa esta linda, esta Bíblia Sagrada, isto que está escasso é nos nossos dias atuais. Já não mais ouvimos a palavra de Deus, já não ouvimos mais pessoas pregarem a palavra de Deus, e por causa disso nós seremos desprezados, por causa disso somos apedrejados, por causa disso somos caluniados, por causa disso somos difamados. Mas em tudo isso, Jesus disse em Mateus no capítulo 5 e versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando alguém falar todo mal contra vós, mentindo contra vós, procurando mau testemunho contra vós, por causa do nome dele. O nosso objetivo não é se preocupar com quem está falando, com quem está apedrejando, com quem está difamando, com quem está procurando mau testemunhos contra nós. Não é isso que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados em semear a santa, bendita e poderosa palavra de Deus. Por causa disso, nós seremos rejeitados. Por causa disso, poucos querem estar do nosso lado, porque a maioria do povo, não agravando a todos, não ofendendo a ninguém, porque quem prega a Bíblia, o seu objetivo é atingir o pecado, é pregar contra o pecado. Um certo dia, João Batista disse no Evangelho de João: eis aí o Cordeiro de Deus que tiram o pecado do mundo. O nosso objetivo é este: é bater contra o pecado, é apontar-lhe o pecado para que o nome do Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. Então você que está ouvindo este vídeo neste exato momento, eu quero aqui passar alguns capítulos e alguns versículos para vocês. Como dissera eu aqui no instante, não é verdade? Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Deus que deu o crescimento. O crescimento quem dá é Jesus Cristo de Nazaré. O crescimento vem do Senhor Jesus Cristo. Isso quando nós plantamos. É verdade? Nós plantamos, o Espírito Santo rega e Deus dá o crescimento. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado e da justiça. Eu tenho a certeza que por intermédio desta gravação, por intermédio deste vídeo profético, eu quero me crer, eu quero acreditar
acreditar que tu não será mais a mesma pessoa. Se você está dedicado a levar a sua vida diante de Jesus Cristo, se você está determinado a deixar esse mundo de ilusão, esse mundo caótico, esse mundo desequilibrado, deixa-me dizer uma coisa: por intermédio deste vídeo, tu será transformado pelo poder genuíno que há na Bíblia Sagrada. E por isso eu quero fazer menção de um texto e provar para você que nem todos que diz que é crente. Existe picareta de tudo que é de lado, é verdade? Em várias profissões existe picareta. Existe picareta na advocacia, existe picareta na polícia, existe picareta na política, não é verdade? Existe picareta na saúde, né? Em tudo existe picareta. Em tudo existe picaretagem. Não é charlatão, não é verdade? Existe esses calça frouxa que não tem compromisso com Deus. E existe também picareta dentro da igreja. Existe picareta no evangelho. Existe pastores picareta na vida pastoral. Existe pastores picareta que não tem compromisso com a verdade de Deus. Então eu quero aqui manifestar alguns versículos antes de você me crucificar, antes de você me julgar por intermédio da aparência, porque Jesus disse em João, no capítulo 7, vamos aqui ver um texto, o Evangelho de João. Deixa aqui um texto aqui, para que você entenda. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Desde já eu queria que você pegasse a tua Bíblia, tá certo? Eu queria que você pegasse a tua Bíblia, que tudo que eu vou ler aqui, meditar aqui, está dentro da sua Bíblia. Porque, na verdade, não existe 2, nem 3, nem 4, nem 5 Bíblias. Existe uma Bíblia só. Esta, a Bíblia que fala a verdade. Esta, a minha, a tua, que mostra a realidade do Evangelho genuíno. Tá certo? O Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Nunca olhe pela aparência. Jesus está dizendo: não julguei segundo a aparência. Presta atenção. Eu não posso olhar para você e julgar você. Eu tenho que julgar você pelos seus frutos. Tá certo? Eu tenho que saber os seus frutos. Conhecer os seus frutos. Porque muitos nos crucificam. Muitos tacam pedra. Muitos xingam. Muitos esculhambam. Muitos falam um bando de lorota. Um bando de blá blá blá. Tá certo? Contra as nossas vidas. Mas não prova nada dentro das Sagradas Escrituras. Pregam, falam, mas não prova nada dentro das Sagradas Escrituras. E por intermédio desse lindo texto, eu quero deixar mais versículo para nossa meditação. Quero que você fique com a sua Bíblia na mão, diante desse vídeo, com muita alegria. Eu quero deixar esta saudação poderosa para que possa edificar a tua vida. Muitas vezes xinga você, esculhamba você, porque você é uma pessoa dedicada à palavra, você gosta da palavra, você ama a palavra. Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos e é amado do meu Pai. Para ele me manifestarei e me revelarei a ele. Deus não pode se manifestar em lugares onde as pessoas não têm compromisso com a palavra. E começando pelo sacerdote, que é o responsável da igreja. E por intermédio desse texto, eu quero quebrar esse monopólio desses homens e mostrar para você, por intermédio desse vídeo, você que está assistindo no YouTube, no Facebook, aonde você estiver ouvindo neste vídeo, assistindo nesse vídeo, eu quero que você entenda a diferença da Bíblia Sagrada. Quero desde já que você me deixe de lado e vamos para dentro da Bíblia Sagrada, porque muitos criticam a gente, somos perseguidos de todas as áreas. Espera aí, vamos deixar o pastor Leandro, esse que vos fala, vamos deixar ele de lado, tá certo? Vamos deixar ele de lado e vamos para a Bíblia Sagrada. Vamos entrar dentro do texto bíblico. É aqui que nós vamos desvendar os mistérios, quem é que está certo e quem é que está errado. Paulo diz: como levareis meu irmão a juízo, se alguém que tem um discernimento da palavra, para que possa julgar com justiça? Queridos, nós estamos aqui, não é para mandar você ir para o inferno, nós estamos aqui para salvar a tua alma. Agora tem um porém, a Bíblia diz no livro de 1 Pedro, se o juízo de Deus começa pela casa de Deus, que somos nós, qual será o fim daquele que desprezaram e deixaram o Evangelho de Jesus Cristo? Quer dizer, não tem outro caminho, é céu e inferno. Ah, mas eu vou para o céu, todo mundo vai para o céu. Querido, de fato é verdade e vale a pena a gente ouvir isso. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer abandonar o mundo. É verdade ou não é? Labacamandácia.
A palavra de Deus, ela é o foco e a posição que nos coloca da forma que ela quer nos colocar. Observe o texto. Vamos ler mais alguns versículos. Vamos aqui no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, as cartas do apóstolo Paulo. Eu quero aqui, por intermédio, abordar um tema. Quero abordar aqui abordar três verdades. Eu quero frisar três verdades dentro da palavra profética. Eu quero aqui falar de três coisas por intermédio desta gravação. Tá certo? Não sei se a bateria vai dar, mas se a bateria der aguentar, nós vamos falar essas três verdades. Tá certo? Mas eu quero deixar para a sua meditação. Perdão, livro de Coríntios. Perdão, vamos para o livro de Coríntios, tá certo? Livro de Coríntios. As cartas do apóstolo Paulo. Vamos fazer menção desse texto. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus disse que muitos erram por falta de conhecimento. Muitos estão padecendo, morrendo dentro da igreja. Não, eu acho que porque a igreja está com a porta aberta, tem cadeira, som ligado, tem pregador, tem pastor, acha que é uma igreja. Não é, irmão? Verdadeiramente algo verdadeiro é o que nós temos que aprender. E verdadeiramente é o que o texto nos revela. Há muitas igrejas, mas não agravando a todas. A maioria é tudo sinagoga de demônio. É tudo sinagoga de Satanás. Lá reina tudo que não presta. Tá certo? Rituais diabólicos. Lá vende, lá compra, lá come, lá faz tudo que não presta. Prostituição, adultério, lascívia, glutonaria. Tudo que não presta tem lá dentro. E a igreja. E a igreja. Em Hebreus capítulo de número 14, capítulo 12, verso 14, diz, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, e com a santificação ninguém pode ver Deus. O homem não pode dizer que está vendo um Deus, que está fazendo parte do grupo santo do Senhor Jesus Cristo, se anda na prática da lascívia, da glutonaria, da avareza. Porque o que nós vemos na igreja hoje é muito avarento. Só se fala em dinheiro e não em salvação. Certo? E por causa disso nós somos ignorantes. Por causa disso aqui, nós seremos apedrejados. Por causa da palavra. Porque hoje nós encontramos muitos que dizem ser pregadores, preleitores, mas só vai se tanto me der. Certo? São avarentos. E por intermédio desta gravação, desse vídeo, eu quero deixar que você fique bem atento com seus olhos abertos. Abra teus olhos. Tá certo? Nós muitas vezes, irmão, não podemos falar aquela frase que muitos dizem, né? Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Até parece, me engana que eu gosto. Até parece que o povo não está sendo enganado. Eu não sei mais se o povo é vítima ou cúmplice do pecado. Porque muitos eu erro, o pecado na igreja não faz nada. Vamos analisar o pecadinho, Deus está se agradando, o diabo está se agradando. A Bíblia diz que sem santidade ninguém vê Deus. Saul foi rejeitado, aquele procurador de jegue. Tinha que estar procurando jegue até hoje, porque não valeu de nada para o reinado. Tamandácia, aleluia. Deixa esse texto para a sua meditação. Livro de 2 aos Coríntios. Abre a Bíblia aí. Livro de aos 2 Coríntios. Capítulo de número 2. Vou fazer menção desse texto. Aqui, ó. Aqui, ó. 2 Coríntios. Capítulo 2, está na Bíblia. Está aí dentro da sua Bíblia. 2 Coríntios. Isso. 2 Coríntios. Está batendo o som muito forte aqui, fechar um pouquinho aqui a janela. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso 17. Veja só o que Paulo está revelando. Através desses homens aí, pregando contra esses homens que não vivem, que não pregam e que não falam a verdade de Deus. Escute isso. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Cristo é amor, mas também ele é justiça, ele mata. Deuteronômio 32, 39. Vê que eu sou Deus e não há outro. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, não há quem possa que faça escapar das minhas mãos. Eu sou Deus. Tá certo, irmãos? Deus é o mesmo. Ah, pastor,
Deus matou na velha aliança. Deus matou no Velho Testamento. Ah, é? E na nova ele não matou ninguém? Então quem foi que matou Ananias e Safira? Foi você? Hã? Lá em Atos capítulo 5 a seguir, quem foi que matou? Foi você? Que matou Ananias e Safira? Quem foi que matou Herodes? Foi você que matou Herodes? Hã? Irmãos, eu acho melhor, gente, deixar a hipocrisia, viu? Deixar essa mania. Ah, eu penso assim, eu acho assim, eu vejo assim. Querido, vamos deixar essa mania do diabo por de lado. A Bíblia diz que a palavra do cristão seja assim, sim ou não. Passou disso, é de procedência maligna. Eu quero saber em que time você joga. De que grupo você faz parte. Texto que nós estamos aprendendo. 2 Coríntios. Capítulo 2, verso 17. Olha o que diz o texto. Vou ler para que você ouça-me. E lê na sua Bíblia também, que você vai ver a verdade do que eu, pastor, estou falando para você. Certo? Olha só. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Olha a carta que o apóstolo Paulo está passando. Olha a carta que Paulo está ensinando para a igreja que estava situada na cidade de Corinto. Uma cidade grande, uma cidade tomada pelo comércio, uma cidade tomada pelo dinheiro, uma cidade onde havia muitos pontos turísticos, uma cidade visitada por muitos vizinhos ao derredor da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, Paulo teve um propósito quando entrou nela. Porque um certo dia Paulo disse, passarei por essas regiões, e a glória que habita em mim não será impedida. Deus abrirá a porta para que eu possa ter liberdade para pregarem a palavra de Deus. Queridos, olhando para esse texto, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Querido, a falsificação, querido, não é o original. A falsificação é a imitação do original. E o original, ele não pode perder a essência. O original, ele não pode perder o seu brilho. E Paulo então me está relatando, por quê? Porque na cidade de Corintos havia muitos falsificadores do evangelho. E olhando para esse texto, observando esse texto, eu passei a entender que Paulo está trazendo uma linda e uma tremenda de uma exortação. Esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 2 e o verso 17, eu passei a entender que Paulo está pelejando contra muitos falsificadores do evangelho de Deus. Paulo aqui parece que eu vejo no seu coração uma revolta tão grande. É por isso que ele disse aqui no livro de 2 Coríntios, nesse texto, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 3, ou seja, no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo ele passa a relatar um texto que diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se nós for para Efésios capítulo 5, ele diz, sede imitadores de Cristo, porque sois amado dele. Amado, esse texto nós passamos a entender que Paulo está em extrema atenção, conectado com o céu. Paulo está extremamente revoltado contra os falsificadores do evangelho. As pessoas não estavam se preocupando em pregarem a palavra. As pessoas não estavam se preocupando em trazer o melhor de Deus, o melhor do evangelho. Por isso que aquilo que eu comecei falando a mensagem, que quem semeia, semeia a palavra. Queridos, deixa-me dizer aqui uma coisa. Por intermédio desse texto, eu quero trazer 3 verdades. E essas 3 verdades que eu quero dizer aqui, quero ser bem rápido, para nós tomarmos tempo diante dessa gravação aqui, e quero deixar esse vídeo profético para
todos aqueles que ouvirem e lê Bíblia, toma posse do que eu estou dizendo, tu não será mais a mesma pessoa. Deixa esse negócio de dizer, eu estou na igreja, mas não estou olhando para o pastor. Eu estou na igreja, mas eu não estou me preocupando com o pastor. Eu estou na igreja, mas eu não estou olhando para o homem. Tem muitos que procuram essa estratégia de demônio. E muitos procuram essas estratégias, irmãos. Espera aí, meu amado. O espelho não pode estar na sala de uma casa rachado. Pode, porque não vai refletir direito. Assim é o pastor da igreja. Se ele não está com a vida no altar, não vai refletir nada de Deus dentro da igreja. Tabacácia. Escute isso. Mas eu estou lá, não estou olhando para o homem, estou olhando para Deus. Mentira. E vou lhe provar que você está mentindo. Bíblia diz o quê? No livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 2. Olhai para o autor e consumador da minha fé. Presta atenção. Se eu olho para ele, eu habito nesses lugares? É uma pergunta. Se eu olho para ele, eu habito nesses lugares? Claro que não. Por que não? Porque a minha Bíblia não manda eu ser liderado por esses homens. Tá certo? E eu não sou nenhum otário e não vou fechar minha boca. E eu não tomo sopa de letra para não comer H de ninguém, meu irmão. Acamandas. Escute isso. O texto está relatando que há muitos falsificadores do evangelho. Isso é a aprovação viva do que nós estamos vendo esses dias atuais que nós estamos vivendo neste século 21. Há muitos falsificadores do evangelho. E quero mostrar 3 verdades: que esses homens não servem a Deus. Não sou melhor, mas a diferença eu faço. E Deus não me ensinou a me igualar com esses trevas, com essas cavernas de demônio. Deus não mandou me igualar com eles. Quero ser diferente. Malaquias 3,18. Então voltareis outra vez e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Tem que ter diferença. É a diferença que nós temos que fazer. Queridos, olha o texto. E diante desse texto, há 3 verdades. O argumento bíblico, o argumento extra-bíblico e o argumento antibíblico. Escute isso aqui. Estou olhando para a câmera e ao mesmo tempo olhando para você. O argumento bíblico, o argumento extra-bíblico e o argumento antibíblico. Eu acho que você não entendeu. Existem essas 3 verdades. O argumento antibíblico, o argumento bíblico, o argumento extra-bíblico e o argumento antibíblico. O argumento antibíblico, o argumento extra-bíblico e o argumento bíblico. O argumento bíblico, diante desse texto, eu passei a entender que é aquele argumento que você prega e prova o que você está pregando. Por isso que Jesus diz que nós não temos que julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça, João 7,24. Isso é o quê? É falar e provar o que nós estamos falando. Falar, todo mundo fala, meu irmão. Pensar, todo mundo pensa. Dizer, todo mundo diz. Fala coisas que não deve, todo mundo faz. Eu quero ver, querido de Deus, eu quero ver provado dentro da Bíblia. Eu quero ver ter um argumento bíblico e nem extra-bíblico e nem antibíblico. Deixa eu plugar aqui esse fio aqui porque está acabando a bateria. Tá certo? É o texto que nós estamos aprendendo. Não é esse texto? Certo? O argumento bíblico, o argumento antibíblico e o argumento extra-bíblico. E diante desse texto é o que nós estamos aprendendo. O argumento bíblico é aquele que é pregado e aprovado. A pessoa prega e prova, o profeta prega e prova, o irmão prega e prova, a irmã prega e prova dentro da Bíblia, mostrando a revelação da palavra. Porque o diabo ele pode até conhecer a letra, mas não conhece o que está dentro dos bastidores do texto bíblico de Jesus Cristo. Isso são para aqueles que são dedicados. E Deus não revela o teu segredo para qualquer um. São para aqueles que são escolhidos, determinados a viverem a verdade genuína de Deus. Escute. O texto que nós estamos aprendendo. Escute isso. Foi ele apertar um pouquinho a tomada para não descarregar a bateria. O argumento bíblico é aquele que é aprovado. Paulo disse que o evangelho de Jesus Cristo para ele
é poder de Deus. Muitos falam e não provam. Tá certo? Isso é argumento extra-bíblico. Agora, quem fala e prova é argumento bíblico. E o que eu tenho para você, 12 anos que sirvo a Jesus Cristo, 12 anos, uma década e 2 anos. Nunca pensei em voltar para o mundo e nem quero nada com o mundo. Não tenho nada para o mundo e nem o mundo comigo. É o que Paulo disse no livro de Gálatas, não é? É no capítulo 2 ou no capítulo 1, versículo 10. Paulo disse o quê? Não falo mais para agradar homem, porque se eu falasse para agradar homem, eu não seria servo de Cristo. O segredo é provar dentro da palavra santa, poderosa, genuína de Jesus Cristo Nazareno. E em Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, Paulo disse: longe esteja de eu me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sabe o que é isso? Nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Agora o nosso objetivo, o nosso intuito é semear a palavra. Jesus disse que o reino de Deus é como a rede do pescador lançada ao mar, e lançando a rede traz vários tipos de peixe, quantidade de peixe. Os bons peixes coloca dentro do cesto, os ruins joga fora. Quem são os ruins? São aqueles que não querem dar ouvido à palavra, querem viver na base da hipocrisia, e da hipocrisia não vale, é inválido diante do Senhor. Terra, escute isso. O argumento bíblico, a missão do apóstolo Paulo é pregar e provar. A missão do apóstolo Paulo é pronunciar e provar. Se nós somos falados da missão do apóstolo Paulo, as provas infalíveis que meu Deus fez através da vida dele, ele provou o Deus que ele pregou, e por isso nos ensina a ser seus imitadores. Eu não vou terminar a gravação hoje. O argumento bíblico é aquele que é provado. Eu pergunto, as igrejas estão provando o que está pregando? Eles provam o que prega? Hã? Eles fazem da igreja comércio. Eles me provam na Bíblia que pode vender na igreja? Eles me provam? Não prova. Porque não prega a Bíblia. Tá certo? Ah, mas é para a obra de Deus. A Bíblia condena, Lucas 19, 45, 46. Não faça da minha casa casa de venda, porque a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Escute isso. O texto está relatando a ousadia e a autoridade do apóstolo Paulo nas provas genuínas que o texto está relatando. E ele não saía desta linha de investigação em cima dos falsificadores que estavam se aproveitando daqueles que não servem a Deus. Romanos 16, versículo 18 e 19. Notai os tais que causa dissensão dentro da igreja. Apartai-vos deles, porque não servem a Deus, mas o seu ventre, e com palavras lhe sojam, engana o coração do simples. É aquilo que eu estava falando, meu querido. Como que você vai estar numa igreja, num lugar onde o homem não vive a palavra, onde o pastor não vive a palavra? Eu estou olhando para Deus. Quem olha para Deus vive Romanos 16, 17, 18, 19. Não fica perto desses tais. Que mais? Isaías 9, 16. O guia desse povo é enganadores, e aqueles que são por eles guiados serão devorados e destruídos. Deus não vai poupar ninguém. Cabacás. Escute isso. Esse argumento bíblico. Não pense você que se seu pastor vende, compra, não está dentro da palavra, não pense você que vai escapar do juízo, porque não vai. Vamos aqui em Colossenses. Nessas cartas de Paulo. Isso. Abre aqui. Aqui, ó. Vamos aqui. Aqui, ó. Vamos aqui. Perdão. 2 Tessalonicenses. Abre aí. Abra aí a Bíblia. Me deixa de lado. Vamos para o texto. Vamos para a palavra. Vamos para dentro do texto bíblico, que está nos ensinando e nos advertindo a nós tomar posse e estar atento. Tá certo? Porque ninguém vai deixar sua casa aberta ou carro aberto na rua para ninguém roubar, não é verdade? Tá vigiando, tá? Vigia com a tua vida, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, aqueles que não foi achado no livro da vida, dentro da palavra Apocalipse 1:3, bem-aventurados são os que ouvem
os que lê e os que guarda o livro desta lei. Você guarda? Acaba calabra subidaca mandarábia. Sentindo a graça de Jesus tão gostosa aqui nesse quarto trancado aqui. Falei, hoje eu vou tirar esse dia para fazer essa filmagem, essa gravação. Que eu quero esbagaçar o diabo pelas redes sociais. Eu quero esbagaçar os demônios. E chamar esses falsos profetas, esses Elias, Acabe, ou seja, esses Acabe, Jezabéis da vida, fazer que nem Elias. Vamos subir o Carmelo e vamos ver quem é Deus. Desde quando Deus responde a oração de hipócrita, de caverna de demônio. A verdade é que os pastores estão com a boca, ó, fechada. Ninguém faz nada. A verdade é que o povo não quer abrir a boca. Tem medo. E medo eu só conheço de ouvir falar. Se eu tivesse medo, eu não pregaria isso aqui, ó. Se eu tivesse medo, não pregaria isso aqui. Eu conheço um Cristo que mata e manda pro inferno. Foi esse que ele falou. Temei aquele que mata, além de matar o corpo, ainda manda a alma pro inferno. O homem não pode fazer, mas ele faz. A calavrácia. Pastor, o senhor tá irado? Tô! Aquela ira santa pentecostal. Sabe que ira é essa? É a ira que vem do trono do Pai. Vou te provar. Hebreus 1:9. Abre aí! É muita Bíblia, não é, irmãos? É muita Bíblia, não é? Você pensa que eu sou um otário? Que anda aí perdendo tempo? O povo hoje está mais preocupado com a revista da Ana Maria, a revista da Tititi, a revista Isto É, a revista da Playboy, o povo está preocupado com isso, mas com Bíblia é nada. Pegou na Bíblia daquela canseira, daquele sonolência terrível, o povo não quer mais nada com a Bíblia, e querem ser crentes, cretinos. É isso que vocês são, cretinos, não quer nada com a palavra de Deus, é cretinos. Matadores, crucificadores, assassinos de profetas e sacerdotes, são Saul da vidas. A calavrácia. Olha aqui. 2 Tessalonicenses. Você está ouvindo o profeta, filho, que não come desaforo de Satanás. Não deixou o mundo para brincar de crente, não. Presidente está acostumando a igreja que brilha na terra. Pode ser quem for, irmão. A verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Chega de hipocrisia. Tá me ouvindo? Chega de hipocrisia. Certo? Que 2 Tessalonicenses. Eita, Jesus amado. Deixa eu tirar esse terno aqui um pouquinho aqui, porque Deus foi calor forte. A unção de Deus está aqui nesse lugar. Oh, maravilha. Escute. Camisa mais bonita do mundo, ó. Essa é linda, né não? Dá uma olhada. Dá uma olhada. Essa é linda. A mais linda do mundo, não tem igual. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses. Olha para onde é que esses tais vai. Que andaram na desobediência. Que não procuraram a Bíblia Sagrada. Eu quero a igreja que satisfaz o meu desejo. Eu quero a igreja que eu me sinta bem. Não é assim? É assim que o povo fala. Eu quero a igreja que dança um forrozinho, um funkzinho, um rap. Povo quer a igreja porta larga. Vem como tá, filha como tá e vai pro inferno também como tá. Quem é ele pra mandar pro inferno? Ninguém, a Bíblia. Aqui. É ela que vai mandar a gente se nós não entrarmos na posição como ela quer. É ela. Eu não. Ela. Ó. 2 Tessalonicenses. Capítulo 1. Versículo 8 e 9. Olha o que diz. Olha o que diz. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedeceram o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como labareda de fogo, tomando vingança. Ai, lavaxébia. Dos que não conhecem a Deus e dos que desobedeceram o evangelho de Deus. Os tais. Sabe o que vai acontecer?
vai morar no céu, vai morar no palácio. Vai nessa. Vai nessa, mané. Você está enganado. Vai nessa. Estou aqui fazendo essa gravação para que você entenda o que é o evangelho. O que é o evangelho genuíno da salvação. Eu não quero seu dinheiro, não, querido. Nem seu dinheiro, nem sua riqueza, não quero nada. O que eu quero é que você obedeça a sua alma para nós um dia morar com Cristo. Diz que muitos têm nos encontrado na rua e têm falado, esse homem é diferente. A igreja desse homem é diferente. É porta estreita. Prega por amor a vidas e não por amor a dinheiro. Hoje a igreja é só campanha. É riqueza. É campanha de empresário. É sal grosso. É a rosa. É a fogueira santa. É o carnê de Gideão. É o carnê ser tu uma benção. Para você ser uma benção tem que dar 100 reais. São bandidos. São víboras. Cachorros, cães. Que não tem amor nem compaixão das almas. A calabrácia. São cachorros. Vira-latas. Que não poupa a alma. Ezequiel 34 prega contra esses pastores que só visa a lã e a gordura. Sabe o que é isso? O dinheiro das almas. E aí, eu sou ruim. E aí, Cristo manda não é igreja. Os profetas da Cristo manda não são crentes. Sabe por quê? Porque pregamos isso aqui, ó. É que desde isso, irmão, desde o início, desde o princípio, que o povo se rebela contra Deus. O povo sempre gostou do engano. O povo sempre gostou de conversinha, conversa fiada. Muitos gostam de Saul, de Acabe, mas não gostam de João Batista, de Paulo, de Pedro. Homens determinados a pregar contra o pecado. Como que você sai do mundo para servir a Cristo? Uma igreja toda errada. Os pastores tudo morto, o som não tem mais. Expulsaram o Espírito Santo para fora. Entenda? Argumento bíblico é aquele que fala e é aprovado. Eu estou pregando, eu estou falando, eu estou saudando, eu estou mostrando. Eu estou provando conteúdo bíblico. Sabe o que vai acontecer com esses? Como labareda de fogo tomando vingança daqueles que desobedeceram a Deus e que não viveram de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer com eles? Aqui, ó. Versículo 9. Sabe o que é que diz? Aqui. Os quais. Aleluia. Os quais. Por castigo, padecerão eterna perdição antes a face do Senhor e a glória do seu poder. Aqueles que desprezam o Evangelho, isso eu não recebo, isso eu não quero, é muito duro. Quem pode viver isso? João capítulo 6, verso 63. E Jesus, depois de ter trazido a saudação, muitos dos seus discípulos tinham abandonado a Jesus, deixaram a Jesus, dizendo, dura esse discurso, quem pode ouvir isso? Aí João capítulo 6, 67, Jesus olhou para os 12 e disse, querem se retirar também? Querem voltar para o mundo? Pode voltar, me deixam. Pedro abriu a boca e disse, para onde eu mirei? Se só tu tem a palavra da vida, para onde eu vou, meu irmão? Se só Cristo é a verdade genuína, que quebra o nosso pecado e nos leva para a moradia eterna com Ele. Os quais padecerão eterna perdição. É perdição, não é petição, é perdição. Tá pensando que eu ando cochilando, é? Tá pensando que eu ando dormindo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Ó. Esses pastorezinhos aí que estão na mídia. Bando de víboras. Vamos pra Bíblia. Vamos pra Bíblia. Vamos pra dentro da palavra santa, sagrada, escritura. Vamos pra Bíblia. Cachorros, cães, que só pensa na grande, o povo é otário, que não lê Bíblia. Tá certo? Os quais padecerão eterna perdição, castigo eterno. Sabe
sabe onde é esse castigo? No inferno, é lá! Se existe céu, também existe inferno, tá certo? Provam, pregam, falam, mas não provam nada! Eu quero as provas! Marcos 4,14, que eu falei no começo, quem semeia, semeia o quê? A palavra. Eu disse o quê? A palavra. Como que o povo vai sair dessas cavernas? Como que o povo vai sair na mão desses predadores? Colossenses 2,8. Toma cuidado para que ninguém faça presa à tua. Por meio de filosofia, sutileza mudando. O que nós vemos hoje em muita igreja é teologia, é curso disso, daquilo. Vai pro inferno! Eu quero a Bíblia, treva! Ensina por dinheiro! Prega por riqueza! Revela pelo presente! São víboras! Vamos aqui, Miqueias! Vamos aqui! Estou com a Bíblia aqui, estou recheado da graça. Quero saber se você não vai gostar ou se vai gostar. Verdade, eu vou falar. Aqui. Vamos aqui. Abre aí. Velha Aliança. Isso. Aqui, ó. Miqueias. Isso. Capítulo 3. Abre a Bíblia. Você vai dizer verdadeiramente. O que o pastor Leandro está dizendo é um negócio fora do comum. Isso não é comum. Isso é algo sobrenatural. É? Mas tem pessoas que inventam um monte de coisa. Até aquilo que não existe, eles inventam. É algo hollywoodiana. É terrível. É terrível. São víboras. Quer sempre dar um jeitinho. É um jeitinho brasileiro. Raça de víboras. Mas eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, filho. Você, filha. Você que ainda não é crente, vai para a Bíblia. Busque a palavra para ninguém fazer de você mala sem alça. Busca na Bíblia para ninguém fazer de você gato e sapato, brincar com a tua cara. Vai para a Bíblia porque você tem como se defender. Polícia, ninguém vai atrás de bandido sem arma. Vai com arma. Vai com escudo, não é? Assim é nós que pregamos a verdade. Nós que somos pastores, somos crentes, somos evangélicos. Temos que ter esse escudo. A verdade é meu escudo broquel. Você não pode ser atingido por nada. Se tem a palavra, obedece a palavra e faz a diferença dentro da palavra. Miqueias, capítulo 3. Olha o que Deus está pregando contra os profetas e sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os responsáveis do templo. Porque há dois tipos de sacerdote da igreja. O responsável do templo e o povo sacerdotal, que é a igreja do Cordeiro. Pedro diz que nós somos uma família de sacerdotes. A geração eleita e escolhida. Para ser geração eleita e escolhida, tem que brilhar. Filipenses 2,14. Sede irrepreensíveis, sinceros, como filho de Deus, e culpáveis, no meio de uma geração incrédula, perversa, resplandeça como astro. Ó, sabe de uma? Vamos evangelizar. Pega esse vídeo e passa para os seus irmãos. Isso, evangelizando. Fica à vontade, pode fazer até cópia desse vídeo, fica tranquilo. Evangeliza. Se você gosta da verdade, vai compartilhando esse vídeo. Manda para as pessoas e diz assim, ó, assiste esse vídeo aí. Se tiver alguma coisa fora da Bíblia, aí você pega, manda mandar para você e você manda para mim. Dentro, fora da Bíblia. Se tiver alguma coisa fora da Bíblia, porque eu estou pregando dentro da Bíblia. Tá? Dentro da Bíblia. Quero dentro da palavra poderosa, 66 livros. O Espírito Santo não erra. Tá? Ele é infalível, inerrante e imensurável. Aqui. Miqueias 3. Versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. Os seus chefes dão uma sentença por suborno. É o que mais tem na igreja hoje, é suborno. Viu? Chefes dão a sentença por suborno. O dizimista é dízimo alto. É. Dá muito para a igreja, ajuda muito, pastor. Pega leve aí, porque tem muita gente, né? O senhor sabe, né? Deus é amor. Deus é amor, Deus ama todo mundo. É, Deus ama, não ama seu pecado, indivíduo. Ah? Pastor, pega leve aí, pastor. Pega leve. O senhor sabe, né? Aí o pastor vai ver como tem dízimo alto, começa a pegar leve. Suborno. Para ter suborno tem que ter o que é subornado, não é?
E tá cheio de crente sendo subornado na igreja e no evangelho. Começou na verdade, agora é um desgraçado. Começou como filho de Cristo, agora é filho do diabo. Primeira epístola de João 3,10. E por isso manifesta o filho de Deus e o filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é do cão, é diabo. Cabacaço. Escute isso aqui. Escute isso. Seus chefes dão a certeza pro suborno. Deus diz, Miqueias, esses chefes aí são subornados, andam subornando as pessoas. Aqui, ó. Escute. Dão a sentença pro suborno. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Ensina por grana. É, crente. Amanhã tem culto de escola dominical. Vai estar aqui o professor da teologia tal, estudou escola tal, faculdade tal. Vai pro inferno, filho do diabo. Paulo disse: o que eu aprendi, não aprendi de homem, mas de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 11. O que eu aprendi, aprendi pela revelação da Bíblia e não por conhecimento de homem algum. Terra. Não, mas tem que comprar revistinha. É 20, 30, 40 reais. Sabe para quem é que vai esse dinheiro? Pro bolso do pastor otário. Pro bolso daqueles que, ó, estão arrancando o seu. Ensina por interesse. Eu ensino gratuitamente. Eu ensino porque amo a palavra e quero ver o povo um dia morar com Cristo. Tá lá a igreja, Cristo manda, lotada. O povo aprendendo Bíblia. Tomando posse da Bíblia, sendo das igrejas erradas. Igrejas profanas. Não tenho nada contra. Tenho contra o pecado, a doutrina que eles pregam. Doutrina, Bíblia. Bíblia. Que um bando de otário fazendo prova. Segundo a teologia deles, eles falam que João, filho de Zebedeu, da ilha de Pátimo, eles falam que João morreu dentro de um caldeirão de azeite. Me prova na Bíblia. Me prova na Bíblia. Prova para mim na Bíblia a morte de Paulo. Prova para mim, Treva. São víboras. Inventam coisas para vender os seus livros. São falsos profetas. Alelabanto refácia. Estou sentindo uma graça de Jesus aqui tão linda. Ensinam por suborno. Ensinam por interesse. Aqui, ó. Aqui, ó. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Sacerdote da igreja. Pastor responsável. Não, vai ter um estudo, tem que dar tanto. É víbora. Sai dessa sinagoga enquanto é tempo. Sai dessa sinagoga enquanto é tempo. Até para ser ungido hoje da igreja tem que ter dinheiro. Sai dessa treva. Sai dessa caverna de demônio. É casa de Satanás. Não serve a Deus. Quem escolhe é Ele. Não é você e nem eu. É Ele. Ninguém escolheu Elias, porque Elias era tisbita. Era um jeca, desprezado. Mas Deus escolheu ele. É você que vai entrar na casa de Acabe e vai quebrar a mesa de Jezabel. Mostra que tu é profeta. Certo? Aqui, ó. Bíblia. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Ensinam por interesse. Ó. Eles querem isso aqui, ó. Aí 1 Timóteo 6,5, lê aí. Lê aí. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Contenda de homens corruptos, privado quanto à verdade, acha que a Bíblia, fala caridade, que é a Bíblia, acha que seja causa de ganho. Aí sabe o que é que Paulo disse? Aparta desses tais. Você está olhando para Deus? Você está olhando para Cristo? Explica para mim. Você está olhando para Jesus? E por que você está do lado dele? E por que você está apoiando o ministério dele?
Quem serve a Cristo não apoia o ministério de Acabe, rapaz. Quem serve a Cristo não apoia o ministério de Jezabel e nem de Saul, rapaz. Lava subida camandarai. Ai, pastor, não gosto desse pastor, fala demais. Deu a carapuça, receba. Não estou falando o seu nome, não falei o nome do seu ministério. Estou pregando contra o pecado. Estou pregando contra aqueles que dizem ser profetas e não são. São cavernas de demônios. Jeremias 7:11, aqui tem, meu irmão. Pensa em um tanque abastecido, aqui tem. Jeremias 7:11, Jeremias. Fizer da minha casa uma caverna de salteadores e rombadores. Deus compara a igreja como uma caverna e os obreiros como rombadores. É Bíblia, meu irmão. Se você acha que eu pego pesado, imagina Paulo então. Coloca a tua vida no altar, conserta o altar quebrado, obedece a palavra, para naquele dia você morar com Cristo. Aí sim, você chegar diante de Paulo e dizer: Paulo, por que o Senhor deixou esses mandamentos? Vai falar com ele. Aqui, ó, dando continuação para nós terminar. Ensina por interesse os sacerdotes. E os seus profetas adivinha por dinheiro. Ó. E os seus profetas adivinham por dinheiro. É Deus mostrando o pecado do chefe. É Deus mostrando o pecado do sacerdote. É Deus mostrando o pecado dos profetas. Os profetas adivinham por interesse. É o que Paulo, ou seja, é o que Miqueias está dizendo. Os profetas adivinham por dinheiro. Por dinheiro é interesse. Ei, Miqueias, fala, Senhor, os profetas aí adivinham por dinheiro. Sabe o que é adivinhar por dinheiro? É o que nós vemos hoje, a bandidagem em cima dos altares da igreja. É, irmão, eu estava orando e Deus disse para mim: filho, fala para a igreja, dá 3.000 para a igreja. Eu estava orando e Deus mandou abrir uma campanha de prosperidade. Ó a bandidagem, ó a malandragem de Saul, vai vendo. A malandragem de Acabe, vai vendo. Irmãos, eu estava orando um monte e Deus disse: filho, fala para a igreja depositar o cheque, para a igreja passar o cartão na maquininha. Até a maquininha agora tem nas igrejas, viu, irmão? Ficou tudo moderno, é verdade. Por isso Jesus disse: passa céu e terra, mas a minha palavra não passa, permanece, ele não muda. Ele é o mesmo, Hebreus 13:8. Ele é ontem, hoje e eternamente. Aí a malandragem, os profetas. Ei, Deus está mandando dizer para você: me dá seu carro, viu? Deus está mandando dizer para você: me dar sua casa, para você dar a chave do seu sítio. Vagabundos, vai trabalhar, filho das trevas, vai bater enxada, para tu ver o quanto o pai de família sofre para trabalhar, e ainda esses bandidos de sacerdotes, profetas e pastores, acamelando as ovelhas. Mas deixa eu te dizer, Deus ainda tem profeta que prega verdade nessa terra, e aqui está um, meu irmão. Aqui está um. Eles sabem que nós conhecemos a Bíblia e por isso perseguem a gente. Adivinha por dinheiro. É profecia por dinheiro. Pensa que eu sou um otário? Pensa que eu estou cochilando? A verdade eu vou dizer e vou alertar você. Viu? Cristo Manda está lá cheio de gente, de pessoas que são dessa igreja errada. Pastor, o senhor me aceita aqui? Pastor, o senhor me recebe aqui? A igreja é de Jesus. Quem manda é Cristo, eu não mando em nada. Nunca fui em aquário de ninguém pescar ovelha de ninguém. Hoje tem pastores que, se a ovelha sair da igreja, ele tem que fazer visita em outra igreja, já se levanta. É porque sua igreja não tem alicerce, rapaz. A tua igreja precisa de sapata, de base. Viu? Nunca proibi minhas ovelhas ir na igreja de ninguém quando não tem culto. Nunca! Porque o seu Deus que eu sirvo e o ensinamento que prego tem base bíblica, rapaz. Eu deixo o povo ciente, consciente do que é certo e do que é errado. Porque Deus não tem ninguém como inocente. Naum capítulo 1, verso 3. Deus é tardio sem ira, mas o culpado Deus não tem por inocente. Bíblia! Ensina por interesse. Sai da mão dessas víboras. O argumento bíblico é pregar e provar. Eu preguei, provei, falei e provei para você. O argumento extra-bíblico. Sabe qual é o argumento extra-bíblico? Sabe qual é o argumento do extra-bíblico?
aquele que eles falam e não prova. É argumento extra-bíblico. Fala e não prova. Não prova nada. Argumento extra-bíblico. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Tem prova? Tem prova? Faz da igreja currais eleitorais. Ímpios, incrédulos, sobe em cima do altares. É caverna de demônios. Prova pra mim na Bíblia que a igreja é curral eleitoral. Prova pra mim na Bíblia. Prova pra mim na Bíblia que eu tenho que apoiar ministério de ímpio. Prova pra mim na Bíblia. Da velha aliança à nova aliança. Prova pra mim. Prova pra mim. Argumento extra-bíblico. Falam e não provam nada. Não sabem o que falam e nem o que dizem. Vamos aqui. Vamos aqui, Timóteo. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Abre a Bíblia para mim, por favor. Abre para mim, por favor. Aqui, ó. Escute isso. Escute isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Escute isso. Ó. Do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Escute. Versículo 7. Querendo ser mestre da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. São víboras. Não podem afirmar nada porque tem extra-bíblico. Eu não vou com argumento extra-bíblico. Eu vou com argumento bíblico para a tua edificação. Querem ser profetas, querem ser sacerdotes e pastores, mas não afirmam da qual é as raízes e o seu ministério. Não afirmam o que pregam. Argumento extra-bíblico. 1 Timóteo 3. Abre aí. Isso. Aqui, ó. Aqui. 2 Timóteo, perdão, 2 Timóteo 3. Abre aí. 2 Timóteo, capítulo 3. Isso. Aqui, ó. 2 Timóteo 3, versículo 4. Ó quem eles são. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Recebeu aí, irmãos? Tomou posse aí, irmãos? Mais amigo dos deleites, é isso aqui, ó. O que eles querem é isso aqui, por isso que eles vêm com os argumentos extra-bíblicos. E eu não como essa lorota do diabo. Que eu não sou nenhum otário. Argumento extra-bíblico. Não provam nada. Não provam nada do que o texto relata. Nada. Aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7. Vamos ler o 7. 7. Querendo que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Está preso pela mão deles e você nunca vai chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque está com eles. E eles jamais vão ensinar isso aqui. Primeiro porque eles não conhecem. E foram homens que não foram chamados por Deus. Alguns Deus chamou, mas no meio do caminho se corrompeu e se vendeu. Tiago, Gálatas 3:3. Ó Gálatas, sois dois insensatos, que começou no espírito e terminaram na carne. São víboras. Versículo 8. Olha o que Paulo diz. E como Janes e Jabes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e próprio quanto à fé. Viu aí, irmãos? O que Paulo está dizendo? Como Janes e Jabes, dois hipócritas que estavam no Egito, resistiram a Moisés, não aceitou a lei que Deus deu para Moisés, não aceitaram, resistiram a Moisés. Assim são esses. Paulo compara Janes e Jabes como esses. Como Janes e Jabes resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprios quanto à fé. São víboras. Se afasta desses tais enquanto é tempo para você. Terra.
estão dentro da igreja e ninguém faz nada. O argumento antibíblico. Terminei. O argumento antibíblico. É só algumas coisas para que você entenda. Mas muitos vídeos desse virão para a internet. O argumento antibíblico são aquele que eles pregam, falam na Bíblia, mas perverte. É o argumento antibíblico. Eles pregam na Bíblia, mas perverte tudo o que a Bíblia diz. Contradiz toda a palavra santa, bendita e poderosa de Deus. Eles pervertem os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. São os falsificadores, tá certo? Prega na Bíblia, fala da Bíblia, mas não prova. Tá certo? Eles contradizem a Bíblia. Eles pervertem a Bíblia. É o argumento extra-bíblico. Tá certo? Faz um monte de coisa na igreja. Mas a Bíblia diz assim, assim, assado. Aonde é que está na Bíblia isso? Aonde é que está? Eles pervertem todos os mandamentos do Senhor. Porque o objetivo do diabo é perverter os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, muitos me louvam só de lábios. Só de lábios, o seu coração está longe de mim. Vamos aqui, Mateus. Livro de Mateus. Já vou terminar porque eu tenho que sair ainda. Fazer uma obra hoje ainda. Aqui, ó. Ó. Mateus, abre aí pra mim. Aqui, ó. Escute isso aqui. Livro de São Mateus. Escute isso. Mateus capítulo 7. Versículo de número 12. Lê para mim o 13. O 13. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Tá certo? A porta estreita são aquela que Jesus exige a santidade e a verdade. Não, eles agora estão aí com a porta larga. E largaram as portas, fica como tá, vamos ficar à vontade. Jesus quer assim, argumento antibíblico, pervertendo toda a palavra. Ao invés da porta ser estreita, sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso, a porta estreita? É o pregador, é o pastor ensinar a Bíblia, pregar libertação, transformação. Paulo disse, apregoai na igreja que renuncieis o pecado. A renúncia ninguém quer pregar, por quê? Porque eles estão com argumento antibíblico, e nós estamos com argumento bíblico, e vamos quebrar o argumento extra-bíblico e o argumento antibíblico, porque o argumento bíblico prevalece nas nossas vidas e na vida daqueles que estão assistindo esse vídeo e que deseja, por intermédio dessa gravação desse vídeo, fazer a diferença, tomar posse da palavra e dizer, nunca mais eu serei o mesmo. Seja diferente e toma posse do chamado de Deus na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Tenho a certeza que você tomou posse de tudo isso aqui. Tem vários trechos aqui, vários trechos na Bíblia Sagrada. É porque não dá mais tempo. Mas deixa para o próximo vídeo, que eu quero trazer mais algumas coisas para todos vocês. E tenho a certeza que o Senhor Jesus Cristo falou com voz fortemente. Certo? Tenho a certeza que o Senhor, Ele bradou nos vossos corações. Tenho a certeza que o Senhor Jesus, Ele edificou vidas através desse vídeo. Toma posse. Seja abençoado. Seja abençoado por essa palavra. Certo? Tenho a certeza que o nome do Senhor foi glorificado. Pratique o argumento bíblico. E observe quem pratica o argumento extra-bíblico e o argumento antibíblico. Argumento extra-bíblico são aqueles que eles falam e não provam. Argumento antibíblico são aqueles que eles falam na Bíblia, mas perverte o que a Bíblia diz. E o argumento bíblico são aqueles que é provado na Bíblia e revelado dentro da Bíblia. Isso que é semear Bíblia. Mateus 15,
versículo de número 8. Este povo se aproxima de mim, com a sua boca me honra, com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo de número 9 diz: mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Em vão me adoram, que estão ensinando doutrinas que são preceitos do homem. Esses monopólios têm que ser quebrados. Tem que ser destruído esses monopólios. Pastor, e os milagres que acontecem neste lugar? Depois, outra gravação eu vou fazer e vou provar para você que esses milagres é o diabo fazendo. Pastor, mas o diabo faz milagre desde a velha aliança. Desde o Velho Testamento. Moisés jogou o cajado no chão, virou a serpente. Faraó fez a mesma coisa com seus enganadores, encantadores. Jogou a vara, se tornou em cobra. E a cobra de Moisés foi e engoliu as duas deles. As duas varas que jogaram no chão se tornou cobra, a de Moisés engoliu as duas. Significa Deus mostrando o seu poder, que é mais poderoso do que qualquer demônio no Egito. Segunda Tessalonicenses 2,9 também diz: a esses cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, e com todo poder engano da injustiça para os que perecem, faz milagre. Certo? Então o diabo faz milagre também. Mas depois eu vou fazer outro vídeo, mostrar para você outras coisas a respeito de milagres, que o diabo quer copiar as coisas do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Leão, vou ficando por aqui. Deus abençoe a tua vida. Se você deseja ser o nosso amigo, a nossa amiga, se você deseja compartilhar esse vídeo, pode entrar no meu Facebook, certo? Entra lá, clica lá, José Orlean. Amém? Deus abençoe você. Estou aqui simplesmente para falar a verdade. Não falo mal de ninguém, nunca critiquei ninguém, nunca falei mal de ninguém. Prego Bíblia. Tudo que eu preguei, provei aqui dentro da palavra de Deus. Muitos não vão para Cristo, muitos não vão para o Senhor Jesus, porque muitos falam: pastores, pastor é tudo ladrão, pastor só quer dinheiro. Mas quando conhece a gente, vê que nós somos diferentes. Vê que nós somos pessoas que temos compromisso com a verdade. Um dia uma ovelha minha estava na feira e viu uns homens dizendo: os pastores é tudo vagabundo, tal, sei o quê, é tudo ladrão, só quer dinheiro. É verdade, isso é verdade mesmo. Aí minha ovelha entrou no meio de: espera, eu conheço um que não quer dinheiro, eu conheço um que não quer sua riqueza, eu conheço um que prega a Bíblia por amor à sua alma, o meu pastor, vamos lá conhecer. Só foi que eles responderam para ela: esse é diferente, esse faz a diferença. Então é isso, quero a sua alma, não o seu dinheiro, nem a sua riqueza, nem os seus bens. Por meu Deus, fazer um milagre na tua vida, curar você de qualquer enfermidade, seja espiritual, sentimental, conjugal, profissional, sentimental, financeira, seja o que for, Ele cura através da sua palavra. Não precisa de nada, você dá nada, não precisa. O meu Cristo cura. Já vi câncer ser curado, canceroso ser curado. Já vi paralítico saltar da cadeira de roda. Tudo isso eu já vi, pelo poder da palavra. Milagre não está em dinheiro, rapaz. Dá isso aqui para Deus fazer um milagre. Parece que Deus, para eles, só está esperando você depositar o dinheiro para Deus fazer um milagre. Deus não é esse que esses víboras apresentam. O meu Cristo não. O que morreu com os braços abertos no Gólgota, no Calvário, é esse aqui, que faz o milagre pela palavra. Salmo 107, verso 20. Deus enviou a tua palavra e sarou Israel das tuas enfermidades. Milagre segue a quem crê na palavra. Deus abençoa você. Se deseja ir fazer uma visita para nós, pastor, eu queria uma igreja aqui na minha cidade. Pastor, eu queria que o senhor viesse abrir uma Cristo Manda aqui na minha garagem, um ponto de pregação na minha casa. Pastor, dá para o senhor vir fazer um culto aqui? É com a gente. Conte com a gente, que nós vamos montar uma equipe grande e vamos ser nesse mundo afora, pregar a verdade e mostrar para esses homens que se dizem ser pastores, sacerdotes, não são, só prega por amor isso aqui. Jesus disse: quando for pregares, pregue de graça, porque de graça tem recebido. Tá certo? Eu prego de graça e não quero nada em troca. O que eu quero é que você vá bem, tenha uma caminhada de sucesso diante de Jesus Cristo, obedecendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Longe de mim criticar vaso, longe de mim falar mal de igreja, longe de mim. Prego Bíblia. Eu falo igreja porque está na Bíblia. Eu falo pastor porque está na Bíblia. Falo apóstolo porque está na Bíblia. Falo evangelista porque está na Bíblia. Falo diácono porque está na Bíblia. Falo crentes porque está na Bíblia. Está na Bíblia e eu vou pregar. Tudo aqui dentro eu vou pregar. Que Deus abençoe. Fica com Deus. Se quiser se escandalizar, que se escandalize, mas com a verdade de Deus. A paz do Senhor, pastor Orlean. Que Deus abençoe. Presidente da Assembleia de Deus, Ministério Cristo Manda, Semeando a Verdade. A paz do Senhor Jesus.